Ok, começando, testando o som. 3, 2, 1. Muito boa tarde para quem está sintonizando o nosso canal aí no YouTube nesse momento. Nós estamos aqui com 2 horas e 59 minutos. Nós já estamos recebendo o sinal ao vivo aqui, nosso canal aí no YouTube nesse momento, né? Vou até tirar o sinal de som aqui, vou ficar só vendo as imagens. Eu vou me apresentar, o meu nome é Clésio Norato, né? E é um prazer estar com vocês aí. Pela primeira vez nós estamos fazendo essa experiência de Hangout aqui no Google. E a gente vai tentar trazer sempre um assunto, discutir com a pessoa que entende desse assunto, para buscar, da melhor maneira possível, levar o máximo de informações sobre todos esses assuntos novos que vêm surgindo diariamente na mídia. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a pessoa sobre Bitcoin, né, um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre política um pouquinho, não muito, porque eu também não gosto muito de falar de política, eu acho que é uma coisa que está deixando as pessoas nervosas. Mas nós vamos falando de muita coisa aqui no nosso canal. Quem quiser participar, é aqui do lado, ó, tá vendo aqui? Bate-papo em grupo, é só entrar e tal, e ficar à vontade. Meu nome é Clésio Norato e nós estamos ao vivo agora, pelo youtube.com, no canal Cidade Hoje. Nossa convidada de hoje é a coach Viviane Guerra, que vai conversar com a gente sobre o que é o coach. E se tem diferença entre ser coach, o coaching, e como isso atrapalha, ajuda, ou melhor, atrapalhar não atrapalha, mas como ajuda na vida das pessoas, principalmente as que estão chegando agora no mundo moderno, né? Vou dar uma boa tarde para ela, nossa convidada topou participar do nosso programa, é amiga aqui do nosso programa. Vamos lá. Boa tarde, Viviane. Tudo bem? Oi, Clésio. Boa tarde. Como é que você está? Obrigada pela honra aí de fazer o seu piloto participar do seu projeto aí. Pois é. Bom, Viviane, prazer é todo nosso. Nós estamos utilizando essas novas ferramentas da internet, do Facebook a gente já conhece, né? Fazer ao vivo no Facebook. Tem toda aquela audiência pronta, né? Das pessoas que nos acompanham lá na nossa página, tal, os nossos amigos que estão lá passando no nosso timeline. Agora, aqui no YouTube é uma situação diferente, pelo Hangout, onde a gente se fala ao vivo, mas com essa distância física. Mesmo assim, estamos aí juntos na ideia. Começa falando para a gente o que é coach e coaching. Qual que é a diferença de coach e coaching para o nosso espectador lá em casa? Ok. Antes de responder a sua pergunta, eu vou só te contar que quando eu tomei a decisão de seguir essa carreira, eu comecei a respirar coaching e estudar muito, né? E essa ferramenta que hoje a gente está aqui testando, né, e transmitindo informação, foi uma das ferramentas que me permitiu estar em contato com diversos profissionais. Inclusive, eu participei de um congresso online, nesse formato que nós estamos aqui, e foi promovido um congresso internacional de coaching executivo, e os participantes estavam espalhados pelo mundo, né? Então, essa iniciativa sua, de fato, pode trazer bons frutos aí para todo mundo que te acompanha, né? Agora, respondendo a sua pergunta, é bem importante a gente esclarecer, porque por mais que a gente fale, e como ainda tem muitos profissionais até usando de forma errada, né, aproveitando que o coaching tem sido um processo que está em evidência, né? Então, vamos deixar bem claro o que é coach. O coaching é a metodologia e coach é o profissional que aplica essa metodologia. Então, nós temos hoje no mercado vários profissionais que são formados em coach, que fizeram a formação e estão aptos a aplicar essa metodologia. E é bacana falar também para o pessoal entender, Clésia, que o coaching, ele é uma metodologia muito bem formatada. Então, não é porque o profissional atua com consultoria que ele é coach, não é porque o profissional dá palestras que ele é coach.
ou porque ele dá um treinamento que ele é coach, né? Então, o profissional que aplica a metodologia em si, né, ele provavelmente passou, né, pelas formações para aprender todas as técnicas que cabem dentro de um processo de coaching. Ô, Viviane, quais são essas formações? Tem a ver com psicologia? Como que é feito isso? A pessoa, ela cursa o curso de coaching, ou ela faz a psicologia junto, ou psicologia primeiro? Como que é feito isso? Tá, é uma formação independente das formações que você tem de graduação, tá bom? Então, a formação de coaching, ela cabe a qualquer profissional. Tanto que nós temos profissionais da área de saúde, de nutrição, de educação física e de diversos segmentos financeiros, trabalhando com coaching. Porém, é lógico, né, por já ter interesse, né, dos profissionais da área de psicologia, entender o comportamento e conhecerem ferramentas que estão disponíveis para ajudar as pessoas, a grande maioria dos profissionais que trabalham com coaching que hoje estão no mercado são formados em psicologia, né? Mas não é uma exigência. Com certeza. Eu mesmo sou Não um é uma exemplo, né? exigência. Eu sou formada em sistemas de informação, sou especialista em engenharia de software, trabalhei com análise de negócio na maior parte da minha carreira, né, com projetos, inclusive internacionais, e fiz essa migração de carreira. Hoje eu trabalho só com comportamento humano, né? E como é que está o comportamento humano hoje na visão do coaching? É um prato cheio, digamos assim? Para onde você olha, você tem onde atuar, onde trabalhar. O que vê o coach quando olha para o mundo e para as pessoas, para os grupos sociais hoje? Então, a gente vê muito potencial de trabalho, né? Até porque o coaching, ele tem sido uma alternativa para as pessoas se desenvolverem e conseguir alcançar suas metas, seus objetivos, né? Ter melhores relações e resultados, tanto pessoal quanto profissional. Porque antes, assim, eu estou frustrado na carreira, ou eu tenho alguma dificuldade, ou não consigo fazer alguma coisa acontecer na minha vida, quem é que vai me ajudar? Então, antes as pessoas ou iam para terapia, né, ou ficavam aí fazendo cursos, né, infinitos e não tinham resultado. E o coaching, ele vem justamente com essa proposta de ser o profissional que vai dar apoio para a pessoa alcançar a meta que ela quer, né, que ela está buscando de mudança na vida dela. Muito bem. E quando é que um profissional do coaching, por exemplo, pode dizer assim, pronto, eu cheguei aonde eu queria com essa pessoa? Isso tem a ver com a pessoa, o grau de evolução dela como pessoa, como ser humano, profissional também, ou existe um método que você aplica para todos os seres viventes, digamos assim? Tá, para eu mensurar se o trabalho com a pessoa foi encerrado, na verdade, vai depender do objetivo que ela busca. Então, quando a pessoa me procura com alguma frustração, algum desejo, né, alguma vontade de realizar alguma coisa, algum planejamento, alguma meta, esse é o parâmetro que nós temos de trabalho. Na primeira sessão, a gente vai definir, formatar e deixar bem claro para a pessoa, bem consciente, o que é exatamente a meta que ela está buscando, para que a gente possa ter formas, né, indicativos que nos dê condição de mensurar se ela está alcançando ou não aquela meta. Então, esse desenvolvimento dela é acompanhado, né, e ele vai encerrar, na verdade, encerra quando a pessoa atinge a meta. Né? Se a pessoa veio com uma meta, vou te dar um exemplo, eu quero perder 5 quilos. Né? Então, dentro do processo, tudo pode acontecer. Ela pode atingir os 5 quilos, pode ultrapassar isso, ou pode chegar muito perto disso. Então, não dá, a metodologia, ela garante o apoio, mas é a pessoa que vai gerar o resultado, né? Então, isso vai variar de cada caso, de cada pessoa mesmo, dos recursos que ela tem. Viviane, você já pegou alguém, por exemplo, que você começou muito animada com essa pessoa, né? E, de repente, você quase que desistiu porque a pessoa não oferecia um jeito de acesso, um lado, era uma pessoa muito fora daquela atmosfera ali?
Na verdade, a gente faz uma avaliação inicial, né? Quando a pessoa vem por conta própria, é mais fácil porque já existe o querer dela, a vontade de realizar mudanças. Quando ela vem, por exemplo, eu atendi um caso que foi a mãe que trouxe, né? Então, ela mesma, ela queria, mas ela não queria tanto, ela queria mais, ela via ganhos, né, em ficar naquele estado que ela estava. Então, ela não queria, de fato, mudar. E aí, nesse processo, acaba sendo mais difícil a evolução da pessoa. Mas, de qualquer forma, quando eu percebi que eu não estava conseguindo conduzi-la para esse caminho, eu reavaliei a minha estratégia. Eu falei, poxa, peraí, o que ela está precisando nesse momento? E a partir de então, né, eu mudei a estratégia com ela, usei as ferramentas que eu achava que seriam mais apropriadas, e ela conseguiu evoluir. E é legal, assim, falar que a evolução, ela acontece. Para quem passa pelo coach, a evolução acontece, em algum nível. Muito bem. Qual que é a primeira que pode ser citada assim como a primeira evolução visível? A pessoa consegue identificar um parente, a esposa, os funcionários, os alunos, né, os eleitores, porque a gente está sabendo que tem muitos políticos que vão até vocês antes das eleições, porque pretendem melhorar as suas imagens como gestores públicos, né? Querem ser bem vistos, porque tem uma diferença, né, Viviane, entre o que nós vemos de nós mesmos no espelho e o que as pessoas veem de nós projetados aí. Às vezes é diferente do que a gente tenta vender, o que as pessoas conseguem absorver. Sim. Na verdade, o que acontece? Uma das primeiras eu falo que é consequência do coaching, né? Tem gente que chega até mim e fala, eu quero desenvolver inteligência emocional. E o autoconhecimento, que é algo que acontece como consequência do processo de coaching, é um dos pilares da inteligência emocional. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar é a pessoa se reconhecer, se perceber, saber a sua identidade, a sua essência, se encontrar, digamos assim. E a partir do momento, vamos supor um caso aí dos políticos, né? Como que eles querem ser vistos? Na verdade, eles não podem dar essa resposta. Quem dá a resposta de como ele está sendo visto são as pessoas. Então, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que é muito utilizada, que chama-se feedback. Então, a gente pode trabalhar através de uma ferramenta dessa para captar informações e saber como que essas pessoas estão enxergando o indivíduo que está ali no processo de coaching, né? Por exemplo, o que você enquanto profissional desta área, identifica como negativo, a princípio, assim, numa pessoa que você pretende trabalhar enquanto coach? Desculpa, repete sua pergunta, por favor. O que você, enquanto profissional da área de coaching, identifica primeiro como negativo numa pessoa? É a questão psicológica dela, a forma dela agir, se ela é muito conservadora? Na verdade, entendi o que você quer saber. Na verdade, o que é negativo, assim, que eu acho que a gente pode falar que para todo mundo isso é péssimo, é quando a pessoa tem uma forte tendência a ver o lado ruim de tudo. Então, quando ela tem a mente fechada, ela não se permite mudar de comportamento, ela acha que só ela é a dona da verdade, e ela começa a reclamar de tudo tá ruim, eu não consigo nada, ela tá num grau de pessimismo muito alto, e isso é negativo para todo mundo, né? E o coach, ele consegue fazer essa mudança de mindset, que a gente fala, né, de configuração mental. Então, quando a pessoa, ela tá nesse estado, né? É como se a pessoa, por exemplo, ela tivesse que fazer uma reprogramação. O coach pode ser comparado com a PNL, por exemplo, que os psicólogos hoje em dia falam tanto aí, né? Temos vários psicanalistas, psicólogos, até psiquiatras famosos, o doutor palestrante agora, o Cury lá, né? O Augusto Cury fala muito Augusto sobre Cury PNL. Tem a ver com alguma coisa? Ele fala muito sobre inteligência emocional, né? Inclusive, ele tem um livro ótimo que chama Gestão da Emoção, que vale a pena todo mundo ler, porque ele traz, assim, técnicas super simples que qualquer pessoa pode aplicar, que são técnicas de coach emocional, né? Então, até legal falar assim, coach emocional. Coaching é coaching, tá, Clésia? Coaching é coaching, independente de qual que é a meta. Coaching é coaching. Sim. Mas ele chama, né, de coach emocional.
Sim, a gente usa PNL, né? Mas assim, de que forma? Eu utilizo a PNL para me ajudar a fazer a leitura do meu cliente, porque às vezes ele está respondendo com palavras uma coisa e com o corpo ele está respondendo outra. Né? Então, Dá um exemplo disso. Um um exemplo exemplo. prático das pessoas. A pessoa, quando ela começa, por exemplo, a falar alguma coisa, e alguma coisa que incomode, né? Cada um vai ter uma resposta. Tem gente que começa a ficar meio, né, ruborizada, assim, com as bochechas vermelhas, né? A pessoa começa a ficar com vermelhidão no corpo, ou ela vai falar alguma coisa, ela começa a se mexer, ou ela traz alguma situação e ela sorri, né? Ou às vezes ela até falando de algo, né, que é positivo, Você está aparentemente é falando positivo, de, mas ela fecha a expressão, ela fica séria, ela exprime ali certas expressões faciais que dá para a gente perceber que por tá ao exemplo, contrário do que ela está falando, né? quando ela está falando algo sério e ri, ela está querendo dizer que aquilo não é tão sério assim. Seria isso? Não quer dizer que é isso. Na verdade, são indícios que tem alguma coisa contraditória. O que é, a gente não pode falar. O que a gente pode fazer é questionar e ajudar a pessoa a entender e perceber isso. Mas, por exemplo, quando ela fala assim, eu gosto de fazer tal trabalho, né? E aí, quando ela fala isso, ela fala sem emoção. Você sabe que tom de voz fala mais do que, né? É mais importante o tom de voz do que o que você está falando exatamente, do que as palavras, né? Muito bem. Então, eu falo assim, eu gosto de trabalhar com isso, né? E aí você vê uma pessoa que vira e fala assim, nossa, mas eu gosto de trabalhar com isso. Então, você vê que tem uma emoção diferente na fala. É diferente, né? É diferente. Sim, dá pra gente perceber. É uma linguagem não verbal, o coach. É a linguagem não verbal, né? A PNL ajuda muito nisso. E também na criação da empatia ali, para eu conseguir criar um laço de confiança com o meu cliente, eu utilizo técnicas, né, de rapport. Rapport. Agora você foi longe. Seria... O que é? Vamos falar o que é o rapport, né? Rapport é uma técnica para você conseguir criar empatia, né, no meio social. Então, eu estou conversando com você aqui, eu posso utilizar a técnica de rapport para eu conseguir gerar esse laço com você, esse vínculo, né, fazer você confiar em mim. Nada forçado, né? Lógico. As coisas acontecem naturalmente. Tem exemplo de rapport? De rapport? Tem. Isso. Por exemplo, você já deve ter ido em alguma festa, né? Você já reparou que... né? Começa a observar para você ver. Quando as pessoas estão entrosadas ali, falando a mesma língua, a postura corporal delas acaba sendo a mesma. A questão dos braços cruzados, descruzados. Exato. Olhar em frente, né? Ficar, descruzar os braços e estar olhando nos olhos da pessoa, não desviando o olhar. Seria isso. Exatamente. Você vê que existe uma resposta do corpo, até por exemplo, isso é típico também, né? Às vezes a pessoa está falando com você, mas ela está com vontade de ir embora. Então, o corpo dela pode estar ali ligeiramente voltado para a porta, né? Indicando que ela está querendo sair. Né? Então, é um exemplo de leitura que pode ser feita, mas não quer dizer que seja isso. A gente tem uns livros que falam sobre o corpo, né, que o corpo fala, e aí eu vou te dar um exemplo, né, que as pessoas têm a crença de quando tem alguém conversando e ela está com os braços cruzados, indica que ela não está interessada, certo? Sim. Mas, na verdade, se a pessoa pode estar muito interessada, mas ela está com frio. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter a sensibilidade para saber que está com frio, está fazendo uma temperatura, se não está frio. Se não tiver frio, né, num calor de 40 graus, por exemplo, ela está se esquivando da conversa, por exemplo. Pode ser, é uma opção, né? Não quer dizer que seja regra. Tem um seriado que eu acho muito bacana as pessoas assistirem, que chama Lie to Me. Lie to Me. E o cara é especialista em detectar mentiras, né? Então, ele acaba ajudando a polícia a desvendar vários casos, né? Através da leitura Você das falou em microexpressões.
aliás, é uma série muito premiada na TV dos Estados Unidos, tanto que já tem mais de 10 anos que dura a série aí e tal. Você, quando anda na rua, você identifica muito mentiroso nos lugares onde você passa? Sabendo, através desse conhecimento que você tem aí, de rapport, de coaching, enfim, PNL, enfim. Na verdade, assim, eu não fico o tempo todo em estado de alerta, né? Observando, mas quando a gente precisa lançar a mão disso, você tem esse recurso, né? Então, isso acaba ajudando em várias situações. Eu tive um cliente que chegou até mim, né? Veio no meu escritório e eu percebi que aquela venda, ela estava naquele momento. Né? E aí, quando eu percebi que a pessoa, ela estava bem assim, eu não estava na mesma sintonia que ela, eu não tinha conseguido criar esse rapport com ela. Né? E realmente eu não tinha conseguido. Eu vou assumir que eu não tinha conseguido. Mas isso foi um momento que eu falei assim, o que aconteceu de errado na venda? E aí eu fui avaliar, né, e poder melhorar da próxima vez. Quando eu enfrentar uma pessoa com aquele perfil, eu ficar atenta e agir de forma diferente. Ela uma pessoa que tentou durante um tempo esconder se escondendo atrás de, né, atitudes para não se mostrar, digamos assim. Pode-se dizer assim. Ô, Viviane, me fala um negócio. Hoje em dia, a questão buscar emprego, ela ganhou novos contornos. Antigamente, você não tinha esse aprofundamento das empresas, esse olhar diferente das empresas, das organizações empresariais, quando buscavam contratar os seus profissionais, né? Hoje, como mais que nunca, as empresas têm um departamento, né, de pessoal, no RH, que presta atenção nessas coisas. Tanto é verdade isso que, para se contratar empregados hoje, funcionários, colaboradores, as empresas, elas checam tudo, elas checam rede social, portanto, é muito válido dizer para as pessoas que, porventura, vierem a nos assistir, a importância das pessoas terem cuidado com aquilo que elas colocam de ideologia, que não é só verbal ou escrita, nas redes sociais também, mas as figuras, as fotos, os locais onde elas vão, frequentam, shows de determinados tipos de artistas, esses ou aqueles, tudo conta, não é verdade? E o trabalho do coach também passa por dentro. Na verdade, um dos trabalhos que eu faço é até preparar candidatos para processo seletivo, né? E hoje, o que eu falo para você a respeito de RH? As mídias sociais te expõem muito, de fato, né? E ali, o RH, ele pode consultar para perceber qual que é o estilo de vida daquela pessoa. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que vive na gandaia, né, vive em festas, né, altas horas da madrugada, bebendo, né, Bebe muito, que nem eu, por exemplo, eu bebo muito. Água. Se fosse água, tava excelente, né? Então, assim, você vê que é uma pessoa que, né, não pode ter tanta confiança, ela não pode ser colocada, às vezes, num cargo, né, que vai exigir que ela esteja, né, presente dentro da empresa o tempo todo. Poder pode, mas quem está à frente? Se os dois estiverem no mesmo nível de pontuação ali na avaliação do RH, né, quem que você vai escolher? Uma pessoa que vai em festas sociais, né, tem uma vida moderada, né, de festas e tudo, de baladas, ou você vai pegar aquele cara que está de segunda a sexta em bar bebendo, né, e postando que bebeu todas e não sei o quê? Entende? Então, as redes sociais falam muito do seu estilo de vida. Outra coisa que eu queria te perguntar. As pessoas que já estão, por exemplo, um profissional que trabalha com algum tipo de trabalho autônomo, vou dar um exemplo aqui, um advogado, um médico, cirurgião, um engenheiro, que trabalha com construção de edifício, por exemplo, piloto de avião. O cara pode falar assim, não, mas eu sou autônomo, eu já sou graduado, sou formado. Coloca lá todo dia uma garrafa de bebida, uma dose e tal. Enfim, festas, gandaia, como você falou, isso depõe contra.
mesmo sendo autônomo. Mesmo sendo autônomo, ele vai pagar o preço por isso, né? A gente não pode garantir que de fato vai acontecer. Mas, por exemplo, você contrataria um advogado que está se expondo negativamente nas redes sociais? Não tem Você jeito. confiaria o seu futuro, a sua vida, né, os seus problemas para um profissional assim? Não tem como. Né? Fica difícil você acreditar, né? Confiar na pessoa. É porque as pessoas julgam, né? Isso é natural, a gente está julgando o tempo todo. Olha, hoje em dia nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos numa era midiática, né? Tudo ficou mais fácil para as pessoas construírem perfis, né? No Face, no Instagram, né? Até aqui no YouTube, as pessoas podem construir um perfil que ela quer que seja visto. Sim. Né? Escolhe fotos, as melhores. Você vê que no Facebook, por exemplo, não tem ninguém feio, ninguém pobre, ninguém triste, está todo mundo feliz, só tem mocinho, não tem bandido. Não é verdade? No caso, por exemplo, dos políticos que nos representam ou, em tese, deveriam representar. As pessoas podem confiar em redes sociais, aquilo que é postado no site daquela pessoa, por exemplo, ou aquilo tudo. O que ela deveria prestar atenção nas entrelinhas, já que é disso que nós estamos falando aqui quando o assunto é coaching? No caso dos políticos que irão nos representar no ano que vem aí, né? Será que a mensagem consegue chegar nas pessoas como deveria, por exemplo? Eu acho que isso não pode ser uma única fonte de informação. Então, se você vai depositar sua confiança numa pessoa, você vai buscar, né, se cercar do máximo de informações possíveis a respeito dela, né? Até, assim, preparo, competência que ela tem, os conhecimentos que ela tem, experiência de vida, ela tem histórico de projetos sociais, ela é uma pessoa que gosta de fato ajudar a população. Tudo isso você tem que avaliar, se tá, né, se é ficha limpa ou não. Enfim, não dá para considerar só a rede social de um candidato, porque a rede social pode ser manipulada e pode ser, assim, cuidada por uma pessoa especialista, né, em imagem, em posicionamento. Então, não dá para confiar O coach faz isso? Numa única fonte. Não, coaching não faz isso, tá? O que o coach pode ajudar é auxiliar a pessoa numa mudança de comportamento e enfrentar situações. Né? Eu tive um caso aí de um político, uma pessoa muito, muito famosa na cidade, muito conhecida, né? E que teve um excelente desempenho. E ele veio com uma demanda, falou assim, olha, eu vou precisar de ajuda, porque isso é novo para mim, eu não sei lidar com essa situação. Então, ele preferiu contar com um profissional para apoiá-lo, né? Então, ali ele foi trazendo questões que ele enfrentava, ele foi trazendo emoções, que a gente vai identificando, né? Quais são os comportamentos que atrapalham durante a campanha, o objetivo não é ser eleito. Então, se ele tem um comportamento que está sendo contraproducente, a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar para que ele consiga mudar. O que o político não pode fazer de jeito nenhum, se ele quiser ganhar uma eleição, por exemplo? O que ele não pode fazer de forma alguma? O que ele não pode fazer? Do ponto de vista do profissional da área de coaching. O que ele não pode fazer? Poxa, eu não sou especialista em política, mas o que eu posso te falar disso, assim, se eu vejo que a pessoa ela tem um histórico aí de corrupção e se envolveu em escândalos em corrupção, eu jamais votaria nessa pessoa. Mas eu estou te perguntando isso porque a gente percebe hoje, Viviane, que só ser corrupto no Brasil não está bastando. Só ser corrupto não está chegando. Nós vemos os últimos números das pesquisas aí, ó, que falam bem alto, bem claro sobre isso. A corrupção, aliás, aproveitando aqui essa nossa fala, e já falando, né, de uma coluna que eu li na Folha de São Paulo ontem, excelente coluna do professor, filósofo, professor de filosofia da USP, o Luiz Felipe Pondé, onde ele questiona justamente isso. Avalia, né, ou seja, o valor que as pessoas dão ao ato da corrupção em si no nosso país. Ela está valendo quanto? O que leva as pessoas a não darem importância
ao fato de outras terem sido envolvidas em escândalos, muitos desses escândalos provados e tal. Isso não está valendo mais. Mas aí é como diz, assim, nós não vamos falar por todos, né? Mas de uma forma geral, é como diz o ditado, a população tem o político que merece, né? Então, isso já é opinião pessoal, né? O que eu acredito? Que se o cara está envolvido, deixa o cara em stand-by, não vai votar nele, até as coisas serem esclarecidas, né? Melhor coisa até ele provar que, como se diz, que focinho de porco não é tomada. Bom, quanto tempo, Viviane, leva para a pessoa fazer, por exemplo, um curso de coaching? São módulos, etapas, anos? Funciona isso? Vamos falar disso. Eu conheço pessoas que têm, desde cedo, uma postura de coaching, né? Ela não tem formação, mas ela tem uma postura bem interessante de coaching. Né? E conheço profissionais de coaching que não têm essa postura, né? Mas eu acho que a formação, respondendo o que você perguntou, a formação existem no mercado várias formações em coaching, e você pode, por exemplo, buscar escolas, você vai fazer uma formação base, né? Que seria o primeiro nível. Então, a partir dali, você já adquire o título de coach profissional, certo? Seria ali a pessoa apta a trabalhar com coach de vida. E aí, conforme você vai fazendo outros cursos, você vai se graduando, adquirindo várias certificações, né? E quanto mais certificações, mais graduações dentro do coaching você tem, mais especializado você está, e mais preparado você está para atender demandas, né? Muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte, é muito legal esses conhecimentos todos que a gente vai obtendo, né? Eu, por exemplo, na qualidade de radialista, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque a gente tem a oportunidade de aprender, mesmo fora da escola tradicional, de aprender com vários profissionais de várias as áreas. Esses profissionais nos dão as entrevistas, e através das entrevistas, nas entrelinhas, a gente acaba adquirindo um vasto e rico conhecimento que vão ser úteis para nós na nossa vida daqui para diante, né? E é muito bom a gente saber que nós, seres humanos, da sociedade, enfim, já estamos evoluindo ao ponto de nós tentarmos nos conhecer ao ponto de tentarmos evitar o erro ao máximo, né? E parabenizar você pelo seu trabalho muito bacana, e desejar sucesso, né, sempre para você aí, na sua carreira, e gostaria que você deixasse os seus contatos todos para as pessoas poderem entrar em contato com você, suas redes sociais, como é que a pessoa faz para te achar, enfim. Ok, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você, poder disseminar, né, a cultura do coaching, poder levar essa informação para as pessoas, que embora muito se fala, ainda existe muita dúvida, né, as pessoas ainda confundem bastante, e sempre que precisar, a gente está à disposição, tá bom? E assim, quem quiser entrar em contato, acho que a maneira mais fácil é acessar meu site, vivianeguerra.com.br. Lá tem todas as minhas redes sociais, tem meus telefones, e-mail, a pessoa pode entrar em contato pelo site, ver todos os depoimentos, né, de pessoas que já passaram pelo processo de coaching, então é bastante interessante. A pessoa pode me encontrar por lá, ou pelo telefone, né, 9911-3288, tem um 9 aí na frente, né. Repete, por favor. 999-11-3288. Muito bem, gente, é o seguinte, ficou bem legal, é o nosso primeiro hangout aqui, nós conversamos hoje com a coacher ou coach? Coach e coacher acaba sendo a mesma coisa, tá? Mas o coacher não é muito utilizado, não, a gente fala só coach mesmo. Tá. Muito bom. Viviane Guerra, prazer tê-la aqui no nosso vamos chamar isso aqui de encontro, de bate-papo, né? Aqui pelo nosso canal Cidade Hoje no YouTube. Valeu demais, obrigado, boa sorte. A gente se fala mais vezes aí para
quando o assunto for o coach, e eu ainda quero trazer você aqui, Viviane, para a gente falar sobre Bitcoin. Eu vou te apresentar um especialista. A gente pode falar de comportamento e Bitcoin juntos. Ok. Onde entra o comportamento nessa conversa? Ó, e falar que Bitcoin é o que há de mais novo aí, se você realmente é uma pessoa que quer investir certo, né? E sem perdas. Valeu, Viviane. Na verdade é risco, viu? Tem que ter cuidado. Leva um especialista para falar sobre isso mesmo. Muito bom. Valeu, gente. É isso aí. Obrigado aí pela audiência de todos. Nosso bate-papo vai ficar postado nas redes sociais aí. E se você tiver mais interesse, deixa o seu like, o seu recado, compartilha, enfim. Entre em contato com a gente onde tiver esse vídeo aqui postado. O assunto hoje foi coach. Nós voltamos numa próxima. Até lá. Obrigado mesmo. Valeu. Tchau.